Antes da gente começar nossa palestra dessa noite, vamos fazer uma prece, uma oração, como sempre fazemos. Buscando nesse momento uma posição confortável na cadeira, vamos descruzar nossos braços e pernas, levar o nosso pensamento ao plano espiritual. Primeiramente, agradecendo aos bons espíritos por prepararem esse ambiente, por nos intuírem e enviarem essas informações importantes para o nosso crescimento, para a continuidade da nossa caminhada. E depois pedindo que essa reunião, em nome de Jesus, em nome do Espiritismo, transcorra com toda tranquilidade, com a bênção dos bons espíritos, com a nossa concentração e foco na produção de bons pensamentos e do crescimento de cada um de nós. Assim, com isso atendido, estaremos prontos para receber as informações, as energias enviadas pelo plano espiritual. E agradecemos mais uma vez, pedindo licença para iniciarmos a palestra dessa noite. Muito bem. O tema dessa noite, como muito bem dito pelo Gonçalo, primeiro cabe mais uma vez agradecer pelo convite, por estar nessa casa, minha casa, desde o começo da minha caminhada com o Espiritismo. E retomando o que disse o Gonçalo, o tema, né, o título da palestra é Por que Sofremos? Essa fala, essa conversa que nós teremos hoje, ela se conecta, se liga com uma outra conversa que nós tivemos com uma temática semelhante algum tempo atrás, e que uma palestra que pode ser encontrada já lá no YouTube da Sociedade Legião Espírita, intitulada Afinal, viemos à Terra para sofrer? Então, essa era a pergunta que estava lá. E agora a pergunta posta é por que sofremos? Então, obviamente, esses dois assuntos estão conectados e pedindo licença para aqueles que já viram essa palestra, só para a gente retomar as ideias centrais colocadas lá. Nós iniciamos a nossa conversa no outro encontro, analisando o Sermão da Montanha, e lá uma passagem que diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E uma conclusão que a gente chega, que a existência na Terra, essa encarnação que a gente tem aqui, esse estágio que nós temos na Terra, ele está envolvido também pelo sofrimento. Importante dizer, não exclusivamente, e não como motivo em si só, mas parte do processo. Então inafastável a condição de que, ao estarmos encarnados dentro da nossa linha evolutiva, nós passaremos pelo sofrimento, necessariamente. Nessa conversa que nós tivemos, nós também observamos uma frase de Joana de Ângeles, que é não tão conhecida, mas que está em suas obras, que ela diz o seguinte: é muito comum as pessoas serem escravas da felicidade condicional. Eu serei feliz quando, eu serei feliz se. E ela também diz: faze a tua parte, tornando-te nobre, lapidando tuas imperfeições. À medida que fica mais tranquilo, te sente mais feliz, perceberás que o mundo ao teu redor também está. Transformando-te para melhor, modificarás a humanidade, porque pelo menos do mesmo, alçar-te ao patamar da tranquilidade e sabedoria, diminuindo a tua pesada carga. A partir daí, obviamente, a conversa foi mais ampla do que isso, mas não é possível a gente reproduzir uma palestra antes de fazer outra, concluindo estas coisas, e a partir desse ponto nós começamos a nossa conversa deste encontro, deste dia. Nós já então entendemos, está equacionado, que sofrer é parte da nossa escala e da nossa experiência terrestre, mas não um objetivo em si só. Ou seja, existem outros motivos pelos quais esse sofrimento existe. E a pergunta que resta é: por quê? Por que, afinal, isso é necessário? Por que precisamos passar por essa experiência? Se entendemos que ela é parte integrante do nosso processo, mas não um motivo em si só, o que ele efetivamente entrega para a gente como seres, não como espíritos? Nós podemos também nos questionarmos acerca das leis divinas, né?
Não existe, afinal, uma lei do sofrimento ou lei da dor. Essa não está lá. Né? Não está escrita, não foi comunicada dessa forma. Mas existe a lei do amor. Essa sim está lá. E aí a gente pode começar a nossa conversa no Evangelho de São Mateus. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Assim está descrito o mandamento maior, ou a passagem do mandamento maior, que certamente, se não todos, a maior parte de nós já ouviram em algum momento nas nossas leituras, nos nossos estudos ou de outras pessoas. Essa passagem deixa bem claro que o principal objetivo para nós como seres humanos encarnados nesta existência, pelo menos, e certamente em várias na sua sequência e outras que vieram antes, é aprender a amar. E através do aprendizado e da vivência do amor, atingir a perfeição a que cada um de nós está desenhado para chegar. O que a gente pode começar a pensar agora, cada um de nós, dentro das nossas questões e dos nossos raciocínios e pensamentos, mas eu amo. Eu amo meus pais, eu amo os meus filhos, eu amo meu esposo, eu amo minha namorada, eu amo até a minha sogra. Esse é mais difícil. Sim, nós somos capazes de amar. Como seres que estão em processo de aprendizado, nós somos capazes de amar. A questão toda que rege aqui, e aí não me cabe de forma alguma, e a nenhum de nós, julgar o amor aqui declarado interna ou externamente, inclusive aquele pela sogra ou pelo genro, no caso. A questão é a gente entender ou buscar o entendimento do amor como Jesus nos ensinou. Vejamos de novo o mandamento maior. Há 3 pontos em um triângulo que forma esse amor divino, esse amor completo. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando a gente fala do amor a Deus, começando por este amor é o amor que se busca de todas as circunstâncias. Sempre na mesma intensidade, ou seja, na intensidade máxima. Mesmo quando a gente não entende os desígnios e as necessidades do que a gente vive. Ou quando a gente se sente injustiçado, abandonado, desesperançado, uma série de outros sentimentos que ainda fazem parte da nossa existência. E além disso, amar a Deus só é possível e se consolida através desse amor dito do mandamento maior, que não se constrói em uma direção, mas em múltiplas direções ao mesmo tempo. Então, para amar a Deus, é preciso, é parte integrante deste processo, amar a si próprio e amar ao próximo, e não ao próximo no singular, mas ao próximo no sentido de toda a coletividade dos nossos irmãos existentes no planeta Terra e fora dele. Amar a si próprio, amar ao próximo, inclusive os abençoados que nos tiram a paciência, com os quais a gente tem dificuldade de se relacionar, e enfim, que às vezes nos levam a pensar coisas que não deveríamos, também esses. E amar a nós mesmos do jeito que somos, com o que temos e com o que podemos, em cada um dos caminhos, em cada passo que a gente dá no caminho. Então, em suma, ou resumidamente, esse amor se constrói para todos os lados, para cima, para baixo, para fora, para dentro, em todas as dimensões, igualmente e com a mesma força. Talvez aquele pensamento anterior, mas eu sou capaz, possa ser novamente dimensionado.
a gente possa colocar ele novamente na balança. Somos capazes deste amor irrestrito a todo tempo, independentemente do que passe? Porque uma coisa é, obviamente, nós sentirmos tristeza, decepção, alguma coisa desse tipo com algo que ocorre, faz parte também do processo. Não está escrito que nós devemos celebrar os momentos tristes, mas sim que nós devemos entender que os momentos tristes, que as vivências do sofrimento e da tristeza são passageiras e são menores do que a conta geral. Mas nós somos capazes de manter o nosso sentimento de amor inabalado quando experimentamos essas sensações? É essa que é a grande lição que nós temos aqui. Para a gente tentar juntos plasmar ou construir essa ideia de uma forma mais clara e direta, eu proponho a gente ir a uma história. Uma história contada por Divaldo Franco. Quem já ouviu palestras feitas por mim sabe que eu sou fã, muito, além de fã das palestras, dos ensinamentos, dos livros do Divaldo Franco, também das histórias do Divaldo Franco. E ele conta uma história em um programa de TV sobre uma moça que se apaixona perdidamente por um jovem. Eles passam muito tempo juntos, curtindo, se conhecendo e com bons pensamentos trocados entre eles, e uma história de amor se constrói neste período. Depois de algum tempo, esse rapaz conta para a moça que ele tem algum tempo antes de precisar ir a uma guerra, que já estava proposta, encomendada, enfim, que ele precisaria em breve se mudar para um deserto, onde haveria um tempo de treinamentos ou de preparação para depois uma movimentação para esse combate, essa guerra, que também faz parte da nossa existência aqui, ainda que a gente saiba que isso não deveria mais existir, mas segue existindo. Então, a partir desse momento, dessa ameaça da ruptura dessa história de amor, os dois jovens conversando se declaram abertamente e, como uma espécie de contramedida ou de defesa contra essa ruptura, eles resolvem que para ficarem juntos vão se casar e que a moça vai acompanhar esse rapaz no período que ele precisa ficar no deserto nesse treinamento. E ela faz assim. Já casados, com a bênção dos pais, eles se mudam para esse deserto e lá o rapaz tem um treinamento pesado, né, onde ele passa muitas horas fora de casa durante o dia e quando chega em casa à noite, chega cansado e sem muitas condições de eles trocarem ou ficarem juntos, né, como antes acontecia. E obviamente também pelo repentino dessa decisão e dessa mudança, ele tinha uma missão clara a cumprir nesse lugar, mas ela, por sua vez, não teve tempo de arranjar um emprego, uma ocupação, de fazer amigos, de conhecer as redondezas e assim por diante. E nesse processo ela tem bastante tempo para pensar sobre o que não está bom mais como estava uma vez. Desse processo natural que todos nós passamos de insatisfação ou de olhar para o que era ou para o que falta da água no copo, ela começa a se sentir triste, decepcionada, ansiosa e começam a passar pensamentos pela sua mente de que talvez ela deveria terminar o relacionamento, retornar para a casa dos seus pais, para a cidade de onde ela vinha, com os seus amigos e a sua vida anterior. Mas ela resolve, antes de tomar uma decisão intempestiva, escrever, sim, essa história é antiga, se escreviam cartas, escrever para sua mãe e relatar esse fato. E tudo que ela tinha no coração, ela colocou, despejou naquela carta e enviou para sua mãe para que tivesse uma resposta e, quem sabe, pudesse ter um bom conselho. Quando chega a resposta, uma carta fininha, mirradinha, pequena, ela abre esse bilhete e vê aquelas pouquíssimas palavras que dizem: minha querida filha, era uma vez 2 homens presos. Um passava o tempo a olhar para a janela e as estrelas. O outro para baixo e para a lama. Beijos, mamãe. Essa era a mensagem.
Bom, imaginando o andar da história, vocês devem pensar, assim como eu também pensei enquanto ouvia, que ela não reagiu muito bem a essa mensagem. Comum dos filhos mais jovens, quando recebem recados profundos de seus pais e não conseguem entender, num movimento revoltado, ela sai de casa, um pouco desesperada, sem saber o que fazer, e vai a uma região próxima à sua casa, onde há bancos de areia, grandes extensões, e começa a perceber que existe um brilho no chão, e vê que esses brilhos são conchas. E ela diz, interessante, são bonitas essas peças. E precisando de uma distração, ela passa a recolher as peças mais bonitas que ela encontra e transforma isso num hábito nos próximos dias. Rapidamente isso vira um hobby, ela começa a buscar informações sobre e descobre que existe uma tribo indígena na região que, ainda aldeada, cria com estas conchas peças de artesanato. E ela vai conversar com os líderes dessa aldeia para entender, né, como que funciona esse processo. É uma tribo somente de mulheres que vivem do comércio destas peças, recolhendo essas conchas de uma terra que para estas pessoas, essas mulheres, era considerada sagrada. E ela pergunta, o que vocês fazem com essas peças? A quem vocês vendem? E a líder da tribo diz, nós vendemos para uma pessoa que comercializa isso na cidade grande e ela paga tanto. Rapidamente a moça percebe que aquelas senhoras estavam sendo exploradas por uma pessoa que estava ganhando muito dinheiro com peças que eram pagas por miséria. E ela resolve então juntar parte das suas economias e comprar um grande lote daquelas unidades e vender diretamente para as pessoas com quem ela tinha contato na cidade de onde ela vinha, que era uma cidade grande. Isso acaba virando um negócio que faz ela se transformar numa pessoa mais feliz consigo própria e com as suas oportunidades, entendendo que também neste processo deixava de explorar ou abria a possibilidade de deixar de explorar aquelas pessoas que estavam sendo exploradas, todos melhores remunerados, e termina o Divaldo dizendo que, naquele momento onde ele conta essa história, a informação era que a moça tinha mais de 200 lojas que vendiam artesanatos daquele tipo, e o marido retornando da guerra, eles continuam casados e o relacionamento passou para um patamar bastante diferente. Enfim, moral da história. Quando perdemos a capacidade de amar a nós próprios, seja pelo motivo que for, e enxergar o lado melhor das coisas, ou o lado positivo das coisas, a gente perde a capacidade de amar aos outros também. E se não amamos a nós próprios e perdemos a capacidade de amar ao próximo, sendo um triângulo o amor que nós dizemos, também a nossa capacidade de amar a Deus cai. Aqueles dois jovens que estavam totalmente tomados ou absortos pelas más notícias ou pelos desafios daquela nova realidade que viviam, que naquele momento era inafastável, não havia possibilidade de ser diferente disso, não conseguiam enxergar nada que não o próprio sofrimento. E essa história, obviamente, concentra na história da moça, mas o jovem também tinha os seus problemas e as suas dificuldades que certamente transformaram o relacionamento em algo mais difícil para os dois, né? Quando esses dois tiram os olhos da lama, através da moça que resolve escutar o conselho da sua mãe, e conseguem olhar para as estrelas pela janela, eles elevam a sua capacidade de amar a um outro nível, e assim sendo, ficam mais felizes. E aí está uma história de uma pessoa que definitivamente deve agradecimentos à sogra, né? Que é o rapaz, que foi salvo por ela. Enfim, brincadeiras à parte, nós podemos ver também algumas obras básicas, algumas obras importantes do Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, na questão 132. Se trata o tema do sofrimento, e lá a pergunta é, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão.
Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, e isso é que está a expiação. Aqui a gente vê claramente o sofrimento posto como ausência de amor e um caminho para a construção da felicidade e da perfeição. Quando a gente, dentro da escala evolutiva, está mais perto do início da corrida, ou do início do caminho, nós estamos mais perto da ignorância, mais próximos da sombra e, portanto, mais próximos da dor. O sofrimento é mais familiar a nós do que a felicidade. Nós estamos naturalmente mais acostumados a sofrer do que a sermos felizes. Isso é natural do caminho, né? Ou seja, se nós não nos vigiarmos, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos atos, nós somos atraídos para olhar ao lado negativo e, por consequência, sofrermos mais naturalmente. Lembrem novamente outro ensinamento célebre do Espiritismo: orai e vigiai. A gente sempre esteja no controle, na análise dos nossos próprios sentimentos e pensamentos. Então, a gente chega lá logo depois dessa questão 132. Se a gente volta um pouquinho na questão 115, tem uma outra pergunta interessante sobre esse tema, que é: Deus criou os espíritos bons e maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem ciência. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição. Ou seja, todos nós fomos criados do mesmo ponto de partida e com o mesmo ponto de chegada, se é que existe isso, porque não existe fim nessa escala, né? Mas um mesmo caminho desenhado, uma direção desenhada. Mas nós também recebemos algo que nos faz protagonistas da nossa própria história, que é o livre-arbítrio. Ou seja, cada um de nós pode escolher a sua rota para chegar a esse destino. São infinitas as rotas, né? Muito mais rotas do que um software de GPS, por exemplo, que nos dá 3 ou 4 opções. É como se nós tivéssemos infinitas opções. Algumas mais curtas, outras mais longas, algumas mais árduas, outras aparentemente mais fáceis, que vão nos levar de formas diferentes a um mesmo caminho, ao mesmo destino. Então aqui temos clareza de que existe um caminho que foi desenhado por Deus para cada um de nós, que é o caminho da perfeição, o caminho das virtudes, mas que até lá existem muitos trajetos possíveis e cada um de nós vai escolher o seu. Cada escolha de virar à esquerda, virar à direita, seguir reto, contornar, pegar a saída 1, 2, 3, 4 de cada rotatória, ela tem uma equação complexa, mas também simples, de que quanto mais longe da bondade isso nos levar, e do amor, mais próximos nós vamos estar do sofrimento. Às vezes não imediatamente, às vezes bem imediatamente. Mas certamente isso é uma conta que vai nos levando mais próximo do sofrimento para que nós possamos ser alertados de que esse não é o caminho correto. Uma vez que ninguém gosta de sofrer, é como o nosso sistema imunológico, nosso corpo avisa que algo está errado através da dor. É um alerta. A dor ela tem um motivo de existir, né? Ela não existe só para nos fazer sofrer. Pois bem, percorrendo agora o Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma outra passagem interessante no capítulo 6, o Consolador Prometido, item 5. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é importante frisar que está na fala uma prova de que a dor, o sofrimento não é feito por si só como algo que a gente deve experimentar, mas sim como uma ferramenta de nos alertar sobre o caminho escolhido e uma forma de nos levar a um caminho melhor. Ou seja, o desígnio divino não é de sofrimento. Existe um aprendizado através do sofrimento para que a gente possa seguir o caminho da felicidade
e assim por diante. Então esse sofrimento ele vai ser um alerta sobre um caminho ou resultado direto de alguma ação que a gente tomou que nos levou para mais perto da sombra, da dificuldade e do sofrimento. Para a gente já partir para o nosso encerramento, para concluir o raciocínio, gostaria de compartilhar com vocês duas histórias. Talvez vocês já conheçam, não são histórias particularmente novas, mas uma delas se chama O Burro no Poço. Essa história fala de um fazendeiro que tinha um burrinho, né, e esse burrinho ele cai em um buraco. E dentro desse buraco ele não consegue sair. Não há como tirar aquele burro do buraco com os mecanismos que aquele fazendeiro tem. Ao ponto de que ele chega à conclusão de que o animal só está sofrendo e que como aquele animal foi muito útil e ele é muito querido para aquele fazendeiro, ele resolve encerrar o sofrimento do animal, cobrindo esse animal com terra, para que ele possa descansar em paz. O burro, quando começa a receber aquelas cargas de terra, ele se sacode, a terra escorre para baixo, e quanto mais terra o fazendeiro joga em cima do burro, mais ele sobe até que ele sai do buraco sã e salvo. Essa história ela nos mostra como o sofrimento pode ser utilizado como degrau de avanço, como ela pode ser usada como um impulso para superar desafios. Ou seja, esse burro ele não se entregou ao próprio sofrimento, ele se agarrou na oportunidade de sair daquele problema que ele tinha. Então ele usou cada pá de terra para se elevar mais um pouquinho. Então se a gente aprender a sacudir os nossos obstáculos para que vire terra, para que a gente suba, isso vai nos ajudar e nos fortalecer para um avanço espiritual. E a segunda, certamente bem mais conhecida, é a parábola do filho pródigo. Está no Evangelho de Lucas, conta a história de um jovem que decide sair de casa e ele gasta toda a herança que ele recebeu do pai em coisas, digamos, dispensáveis, não necessárias. E depois que ele perde todo aquele dinheiro que ele tinha herdado e passa por todos os tipos de sofrimentos imagináveis, ele finalmente resolve deixar o orgulho de lado e voltar para casa e pedir ajuda para os pais novamente, ao que é recebido com os pais, né? O pai, especialmente vendo ele de longe, como conta a história, corre ao seu encontro para acolhê-lo com amor e o perdoa de tudo que aconteceu e volta a um convívio normal. E essa palavra também mostra que aquele filho precisou passar por uma série de sofrimentos para entender o caminho correto, ou aquele que faria melhor para ele, que no caso foi voltar e aprender um pouco mais sobre decisões melhores com o seu pai. Fechando, né, o nosso raciocínio, de uma forma simples, ou quem sabe até um pouco simplória, o sofrimento ocorre ou floresce na ausência do amor. E ele ajuda a valorizar o nosso aprendizado sobre o próprio amor. Assim, ele pode ser entendido claramente como uma ferramenta de evolução, que obviamente não acontece sem os seus rescaldos, porque nós sentimos, sofremos, ninguém gosta de sofrer, e certamente ninguém sofre mais com o nosso sofrimento do que o próprio plano espiritual, que não gostaria que nós passássemos por isso, né? Nossos mentores, os nossos guias, ou o próprio Jesus, né? O mestre do nosso planeta, e o nosso guia e modelo de todas as horas, certamente se houvesse outra forma de a gente evoluir, se priorizaria essa, mas nenhuma outra seria do nosso protagonismo, como é nos garantir que nós mesmos, na ignorância, possamos tomar as nossas próprias escolhas. Algumas dúvidas, através desse esclarecimento, desse entendimento, passam a se responder ou a serem endereçadas. Como, por exemplo, as grandes tragédias da humanidade, por que ocorrem, às vezes, tantos desencarnes juntos? Por vezes a gente coletivamente precisa passar por sofrimentos para corrigir rumos, para aprender o caminho do amor também. E muitas vezes nós mesmos provocamos esses sofrimentos coletivos com as nossas escolhas e com as nossas ações, desta ou de outras existências.
e também desencarnes prematuros e a própria temática, a pergunta dessa palestra, né? Por que nós sofremos? No final das contas, o sofrimento ocorre para nos ajudar a aprender a amar. Porque amando, sim, nós poderemos ser felizes e progredirmos e seguirmos a nossa caminhada na direção da perfeição, no caminho correto. E o convite, a provocação que saem desse nosso encontro de hoje é que a gente passe a refletir sobre a existência do sofrimento como parte do nosso caminho e que mesmo que a gente sofra e que a gente fique triste com isso, porque obviamente faz parte, ninguém está dizendo para a gente comemorar o sofrimento, né? Não é disso que estamos falando, mas que a gente entenda que essa tristeza é temporária, que a dor é temporária e que ela pode e deve nos impulsionar para melhores escolhas e para um caminho mais correto, para aquilo que é melhor efetivamente para nós, mesmo que a gente não seja capaz de entender naquele momento, que é subir mais alguns degraus na nossa trajetória de evolução. Então essa palestra se conecta com a temática anterior, do afinal viemos à Terra para sofrer, e com algumas temáticas posteriores sobre amor próprio, amor ao próximo e amor a Deus. E com isso a gente encerra a nossa conversa de hoje, vamos à segunda parte do nosso trabalho, vamos receber agora a movimentação dos nossos trabalhadores, aplicadores de passe, as luzes vão ser apagadas, vai ter uma música de fundo, nós ficamos esperando o recebimento do passe em prece e ele vai acontecer na sequência para todos nós.